O que você acha que o comunismo acha sobre pessoas LGBTQI+, e sobre mulheres também? A primeira experiência de mudança na forma de organização, por exemplo, da família, ou da compreensão da homossexualidade ou da transexualidade como um fenômeno social e não mais como uma aberração, né, como foi historicamente posto pelas forças dominantes, foi na União Soviética. Foi o primeiro país que tirou a homossexualidade da lista de crimes tipificados. Mas essa União Soviética é a mesma onde está a Rússia agora? Era um conjunto de países em que a Rússia fazia parte. A Rússia era que é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sim. Então você tem Rússia, Cazaquistão... E por que a Rússia hoje não leva isso? Ser LGBT porque a Rússia passou... Porque a União Soviética, né? Todos esses países passaram por um processo contra-revolucionário. E mesmo a Ucrânia, que tá fora, também é meio... não gosta muito de LGBT, não. Não. Tipo, eu acho que é até importante você ter trazido isso, Paula, porque quando a gente vai pensar nas experiências socialistas, a gente ouve, a União Soviética, a Alemanha Oriental, elas caíram, faliram, né? Caíram de podre, não sei o quê. Só que a gente tem que ver que o movimento que esses grupos políticos foram realizando nesses países, dentro do próprio Partido Comunista desses lugares, foram movimentos que levaram ao reformismo e que levaram o partido e a sociedade cada vez mais à direita. E aí você acabou preparando o terreno para uma contra-revolução. Então acho que isso é muito importante. Nunca tem uma revolução que está consolidada. Então em 1917, os bolcheviques vão lá, tomam o poder e acabou a revolução. A revolução é todo o processo. Tudo. Até o final. Tipo, até o comunismo chegar, assim, porque é isso, é um processo histórico, né, que cria essa montagem. Só que nos anos 80, a gente tem um movimento por parte dos Estados Unidos, da Inglaterra, de uma ascensão de uma certa ideologia que vai combater ferozmente essas perspectivas desses grupos, né, e por causa, né, dessas organizações, desse modo de ver reformista que desiste da revolução, basicamente, né, que abre mão da revolução, que fala, não, né, acabou aqui e tal, não sei o quê, você tem esse recuo. E aí você tem a ascensão de outras forças reacionárias, como é o caso, por exemplo, na Rússia, né, do Putin, como a gente vê o caso crescente de LGBTfobia em outros países daquele mesmo circuito de estados, né? Só que foi a União Soviética o primeiro país que descriminalizou a homossexualidade, em 1920, num Código de Família. Gente, e depois dá aquela volta para trás. Mas por quê? Porque a gente está vendo, Paula, a luta de classes. Então, tipo, se a gente não consegue avançar nesse sentido e conseguir constituir essa dominância, o inimigo avança de volta. Não tem meio termo. Por isso que fala que a luta pela liberdade ela é diária, né? A luta pela liberdade é uma luta constante. Uma luta constante. Então, aí você pode pegar outros exemplos, né? Porque você tem... quer dizer que não existia homofobia ou que não existia LGBTfobia dentro do circuito do pensamento dos países socialistas? Então, claro que existia. Claro que existia, porque essas sociedades, elas foram criadas no meio capitalista, sim, claro. Então, tipo, você não tem como... Imagina, né? Se o socialismo começa amanhã no Brasil. Amanhã, pronto. Bateu o botão ali, tudo socialista... As pessoas vão deixar de ser LGBTfóbicas da noite pro dia, machistas ou racistas, alguma coisa assim? Não, porque elas foram todas articuladas e pensadas nesse sistema. Todas. E mesmo nos casos em que a gente tem comportamentos LGBTfóbicos, né? Que na época se chamava homofóbico porque era a única sim, percepção, né? Entendi. Tipo... Em Cuba, que muita gente fala que Che Guevara matava os gays, fuzilava os gays, não sei o quê, porque tem essas histórias que a galera usa. Até usam o Jean Williams com aquela famosa foto dele, que ele tá com uma foto do Che Guevara na camisa. Não, ele se veste de Che Guevara. Não, né? Mas aí eles brigam, o cara matava LGBT, agora um LGBT vestido de... E aí você vê que, até um parênteses muito rapidinho, assim, que interessante, né? Porque o Jean Williams é um cara, por exemplo, que vai abraçar a pauta LGBT, né? Que é um representante do tal, só que é um cara que é alinhado, por exemplo, com o sionismo de Israel, que é uma ideologia política colonialista que ele apoia e que está diariamente matando palestinos. Não sabia do Jean Williams com essa... Ele é bem próximo dessas ideias. Por exemplo... Isso é certo mesmo? Não é questão de ser certo. Não, ele já... Não, tô dizendo, é certo isso que você está dizendo? Sim. Ele já deu alguma... Sim.
Já deu declarações isso. favoráveis a isso, assim. Não, por exemplo, Israel. Israel é um país que se gaba por ser um país de LGBT friendly, né? Um país super avançado e tal. Não, perfeito. Já temos aqui, ó, já o bate-bola já tá aqui. Mas por quê? Porque é o LGBT, não sei o quê, que tem a liberdade de viver lá. Só que Israel foi um estado criado em cima da vida de outros povos. É um estado que consegue falar dessa liberdade por quê? Porque prende, cerca outros grupos. Então, tipo, é um negócio meio assim. Eu fui pra Geórgia ano passado, e aí a Geórgia também é um país que fez parte da União Soviética, era a República Soviética da Geórgia, e é um país que fica ali perto da Armênia, tal, uma região próxima da Rússia. E hoje é um país super fascistizado, super de direita. Todo mundo é muito de direita. E tem bandeira LGBT do lado de bandeira de Israel no país. Por quê? Porque você está criando esse sentimento quase de uma identidade, né? de uma ideia de um etno-estado, assim, de um estado que as pessoas se reconhecem como parte daquele grupo. E os LGBTs palestinos? Eles não são gente? Para os israelenses, não. Para os sionistas, não. Eles não são gente. Eles são uma raça inferior. Eles são vistos assim, né? Porque é essa ideologia que se cria em torno disso. Como que aquilo se sucedeu, né, menino? Guerra. Porque Guerra era tudo dos palestinos, pelo que eu entendo. Aí foi aos pouquinhos, colocam um terrinho aqui, o negócio, quando vi... foi um processo em que a Palestina foi passada de controle de mãos de vários países, né? Você tem o protetorado... você tem o protetorado britânico, depois o protetorado francês, uma parte da França que vai se formar ali e tal. E o movimento do sionismo, né, que vai ser a formação, né, dessa ideia do Estado de Israel nesse lugar e tal, ou em algum lugar... Ele vai ser articulado por essas forças e colocado ali a força contra os palestinos, né? No processo da Nakba, né? Que é o que significa desastre, que você vai impor, né? No regime mais colonial possível ao seu modo de pensar. E não é tão antigo isso, né? É como se, de repente, quisesse colocar a Argentina aqui no Brasil. Não foi ter o quê? 60 anos isso? Não, é mais tempo. O sionismo tem mais de 100 anos. Não, eu te digo na história, mas depois que a ONU parece que pegou, a ONU foi a última a ter controle ali, não foi? A ONU reconheceu a criação do Estado de Israel em 1948. É isso que eu quis dizer. Ela reconheceu a criação do Estado de Israel. Aí é meio recente. Imagina se resolvem fazer isso aqui. A criação de Israel ela é recente. Mas o processo que leva à criação de Israel, a Nakba como um todo, ela é anterior. Porque ela começa, por exemplo, quando a Inglaterra domina aquela região. Quando a Inglaterra domina aquela região, ela vai fazer o que ela bem entender. Quando a gente vê a colocação de assentamentos ali que vão expulsar as famílias palestinas de lá, isso é anterior à criação de Israel. Só que a criação de Israel acaba criando um movimento, né, de ofensiva desses grupos contra os palestinos. E onde que era Israel, no final das contas, gente? Onde que era? Pra ficar pegando o lugar dos outros. Não, existe essa elaboração teórica, né? Enfim, essa elaboração geográfica e tal, de que ali é a terra que é a terra prometida, né? De que é a terra que está nos escritos e tal, e que não faz... E quando você pega para analisar no próprio sentido do judaísmo, né? Os judeus ortodoxos, muitos são contra Israel. São contra Israel nesse conflito Israel-Palestina. Porque eles acreditam que a terra prometida, né, que essa ideia da redenção tal, só vai vir pelo Messias. E o Estado de Israel não veio pelo Messias. Ele foi uma criação imposta de um certo grupo. Então é muito comum a gente ver protestos nos Estados Unidos, por exemplo, de judeus ortodoxos a favor dos palestinos. Dos palestinos. Então, tipo, você tem isso, né? Esses vários circuitos assim. Aí, né, até voltando para Cuba. E a gente até pulou. Não, mas é isso. A desgraça de conversar com um aquariano com acidente de aquário é essa. Vai aquário com acidente de aquário? Por favor, pode ir embora. Não, por que eu sempre escuto isso? Não precisava nem ter vindo. Não, exatamente, aquário? Né? Bom, gente, muito obrigado aí pelo programa. Tô brincando. Não, mas... A minha sobrinha é aquário, eu adoro ela. Maravilhosa. Não, por exemplo, a questão de a gente ver... a LGBTfobia em Cuba, por exemplo. Os cubanos eram LGBTfóbicos? Sim, havia isso, né? Isso é parte do processo de formação daquela cultura durante muito tempo, e o governo socialista de Cuba vai aderir àqueles programas LGBTfóbicos por algum tempo. Porque você entende isso, né? Você tá ali e tal, e aquilo ali parece normal. Só que você passa a fazer um processo de revisão dessas ideias desde os anos 70, em que você fala, não, galera, a gente errou, a gente cagou no pau, tal, não sei o quê.
E hoje, em 2022, Cuba aprovou um novo Código Constitucional de Família, votado e proposto pela Assembleia Nacional do Poder Popular, que reconhece, por exemplo, o matrimônio de pessoas do mesmo sexo. Que legal! Que entende, por exemplo, a gestação como um processo... A gestação não, mas a criação das crianças como um processo social e não como algo restrito ao universo privado da família, sabe? Então é um avanço que é considerável. Então, por mais que alguém vá dizer, né, ou um desinformado ou um mau caráter, vai falar, em Cuba é homofobia. Pô, beleza, sim. Existiu homofobia em Cuba? Existiu? Estados Unidos tem homofobia. Cara, é só a gente olhar, por exemplo, para a história do Brasil. Pra gente olhar para a história do Brasil e do que aconteceu, por exemplo. Não, olha, eu acho que o exemplo que para mim são muitos exemplos assim, categóricos, né, que a gente vê, que a gente ouve sempre por exemplo, do Alan Turing, né, o famoso cientista da computação britânico, que era homossexual também, que foi quimicamente castrado e depois se suicidou porque estava vivendo dentro daquele circuito daquela sociedade. Sim. Mas para mim o exemplo mais assim cru desse processo, quando eu estava lendo sobre isso, é sobre o que foi a representação da comunidade LGBT no Giro Mortal da AIDS. O Giro Mortal da AIDS foi todo colocado pela sociedade livre do mundo democrático como sendo o quê? A praga gay. A praga gay, o câncer com certeza, gay. Sim. E aí você tem isso. A Organização Mundial da Saúde tirou a homossexualidade da lista de doenças, de problemas em 1990. E a transexualidade em 2016. Entendeu? Eu era uma pessoa lida doente até 2016. Tudo bem que eles usam o argumento de que eles colocavam ainda a transexualidade dentro do CID pelo fato de que para fazer a resignação sexual pelo SUS precisaria ser algo patológico, algo assim. Mas aí você vê mas isso. Mas ainda assim nos colocavam como Você cria a ideia de patologia, né? Um negócio que é uma doença, que é um negócio que é fora da normalidade. Vai pegar. Você vê mesmo, né? Tipo, a gente observa mesmo as estruturas. A gente vê que as pessoas LGBT muitas vezes no Brasil são as pessoas que têm as piores oportunidades no mercado de trabalho, que muitas vezes tem que recorrer a profissões que são muito degradantes em muitos sentidos. Eu acho que aí dentro disso que você está falando, ainda tem os padrões. Isso não é para todo LGBT. Perfeito. Mas eu diria até que as travestis ainda são essas marginalizadas. Com certeza. E mesmo com todas as lutas, eu entrevistei meninas aqui que se prostituíam nos anos 90 e ainda precisam se prostituir, porque também não tem oportunidade de trabalho. Com certeza. Não, isso é até interessante, né? Porque a gente percebe que até dentro da comunidade LGBT, a luta de classes existe. E muito forte. Existe, porque você tem, né, o gay padrão, você tem aquela... Tem o gay que discrimina a travesti, tem a travesti que também dá B.O. com o gay. Assim, essa idealização, né? É esse processo em que você não consegue permitir com que essa pessoa entenda essa estrutura toda de dominação, em que ela quer se colocar num lugar de poder. Sim. Ela quer fazer parte da classe dominante. Ela quer mostrar ali que ela é foda, que ela tem essa liberdade, que ela tem esse reconhecimento, que ela tá inserida nesse aspecto, né? Inserida como consumidor, inserida como sujeito do capitalismo. Sabe? A parte fofa da briga LGBT é que é sempre assim, querida, eu tenho uma bolsa da Gucci, você não tem, é mais ou menos assim. Não, e eu acho... Tô brincando. Não, e eu tava lendo outro dia sobre essa perseguição também, e é muito interessante da gente ver como esse processo de perseguição às travestis, sobretudo, é muito intensificado no Brasil desde os anos 80. Tem uma operação... Amor, Operação Tarântula, nos anos 70. Eu ia falar isso agora, a Operação Tarântula, sim, exatamente. Mandava matar. O governo fazia isso, tira das ruas, não importa como. Era da época do governo do Maluf e de um outro arrombado lá, que eu não lembro o nome, mas tipo, era isso. Mas era governo federal, viu? Durante a ditadura militar. E aí esse tipo de prática de política existe, mas você vai ver, por exemplo, algum liberal, algum conservador falando sobre a Operação Tarântula? Não. Você vai ver algum liberal falando sobre como, por exemplo, as travestis ou a comunidade LGBT vai ter os piores empregos no centro de telemarketing, na prostituição, nos empregos de terceirização de tudo isso? Não vai. E talvez entre naquilo que você estava falando antes, já foi implementado antes, então, porque até hoje, vamos supor, se eu for agredida na rua e eu procurar, dependendo da polícia que me atender, do policial que me atender, dependendo, não tô generalizando não, pode ser que diga assim, vou fazer o quê? Não, você se tem vira. Se vira, sim. Tem isso. É um circuito de violência que vai só crescendo, mas você não vê essa indignação. Por quê? Porque a galera que fala, por exemplo, que a homofobia é isso, né? Usa isso como um argumento contra o socialismo, não tá interessado em defender a vida das pessoas LGBT.
não está interessado em defender a dignidade das pessoas LGBT. Porque se estivesse interessado em defender a dignidade das pessoas LGBT, era favorável, por exemplo, à criação de políticas públicas que pudessem garantir algum tipo de dignidade para essas pessoas vulneráveis. E a gente não tem. O que a gente tem? Uma política econômica que diminui o orçamento nessas áreas e que faz com que esses grupos fiquem ainda mais vulnerabilizados, precisando apelar para essas atividades que são de extremo risco, que sofrem violências de várias sortes diferentes e que acabam produzindo aquilo que é um dos elementos centrais do capitalismo, né? Que é a colonização dos corpos. Que é você criar uma dominação de um corpo sobre o outro, de você criar essa ideia de um corpo, de um sujeito normal, né? De algo que é normal, de um sujeito que tem que ser preservado, e do outro, que é tão fora, que é tão marginal, que a vida não importa, que a vida não interessa. E ainda mais, né? Não é à toa que a direita hoje se apoia tanto nessa brisa, por exemplo, do pânico trans. Também. Por quê? Porque você precisa criar esse espantalho, você precisa criar esse inimigo. Suas criancinhas vão ser pegas no banheiro por pessoas. Mas ninguém fala, por exemplo, que a maior parte das crianças que são abusadas hoje no Brasil são abusadas dentro de casa e pelos pais. Tios, irmãos mais velhos. Exatamente. Amigos da família. Isso ninguém vai falar, né? Não vai. Mas vai ter ali muitas vezes o pastor, né, que vai estar ali pregando para as pessoas sobre essa moralidade, esses valores e tal, e vai estar cometendo esse tipo de crime contra os seus fiéis e contra a educação sexual nas escolas e contra a conscientização. Por quê? Porque isso é uma afronta à família, é uma afronta a essa forma, porque é isso, é uma afronta à maneira de como a família está organizada dentro do próprio capitalismo. Enquanto isso, a gente vê pastores pegos com abuso em meninas, meninos, crianças, Sim, entre si. em todo mundo.